na realidade, assim, ele está numa situação que. Assim, o Flamengo nem quer pensar em renovar o contrato agora. E não tem cabimento pensar em renovar o contrato agora. Tem o menor sentido. Né? Ano que vem vai ter essa discussão. E é lógico, se ele tiver um jogador concorrendo com ele, a possibilidade passa a ser, digamos assim, maior dele ficar no banco, tá machucado, ter problema, tem o fulano aqui que joga, e consequentemente perde poder de barganha numa negociação. Né? Tem isso também. Isso. É do jogo, é do jogo. E o contrário também vale. O Gerson conseguiu agora um aumento com um contrato que ainda está em vigor e vai até 2027, pelo seu bom futebol praticado no ano passado. O Flamengo poderia falar, não, é isso aí, acabou, vai até 27, depois a gente resolve. Aumentaram, esticaram mais o contrato e deram a ele um aumento. Né? E ele custou 15 milhões de euros ao Flamengo. Né? Não chegou barato, não. Então é isso. Acho que melhora a condição do clube para negociar também com o próprio jogador. Isso é do jogo. É do jogo. Quem está jogando bem, está sempre presente, não está se machucando toda hora, tem vantagem. Rodrigo Caio só saiu do Flamengo porque ele não conseguia jogar. Não é o caso da Rascaíta, não está nesse nível. Mas é por isso. Por isso. Senão estaria até hoje no Flamengo. O Flamengo teria Rodrigo Caio, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Pessoal, Rodrigo Caio inteiro e esses três. Seria bem interessante, mas infelizmente ele não tem condição física, a condição física necessária para não teve nem para se manter no elenco, uma pena, mas é a realidade. Mas ontem já tinha gente empolgada, hein? Falando do contrato vitalício. Depois que o Arrascaeta fez o gol, dá contrato vitalício para esse homem. Vi nas redes sociais, vi em outros lugares aí também, o pessoal querendo por causa de um golaço, sim, né? Mas no Vitória, num jogo, né? Que não foi. Que foi um jogo que é o jogo que ele está presente, né? A grande questão dele nem sempre ele está presente, e quando ele está presente, nem sempre ele desequilibra desse jeito. E aí tem sempre o custo-benefício que tem que ser analisado. O que eu mais gostei do gol do Arrasca ontem, que para mim tem uma série de coisas boas, o biquinho extraordinário, o drible que ele dá extraordinário, mas porque quando a gente fala fisicamente, a gente fala de intensidade, isso tudo. Foi ele roubar a bola. Isso aí que eu achei mais legal, porque ele fazia muito isso, né, e já tinha um tempo que ele estava com essa dificuldade. Então, o fato dele roubar a bola, ele mesmo, então, é o que eu acho que talvez dê mais expectativa vai, Arrasca, vê se vai. Agora vai, vamos ver. Deixa eu dar uma lida aqui, que acumulou aqui os super, senão a galera vai me bater aqui. O Eduardo Gomes, Gerson e Matheus Gonçalves precisam treinar finalizações. O menino tem facilidade para driblar o meio e normalmente chuta um peteleco, faz o mais difícil. Vamos lá aqui, deixa eu ver qual é o próximo. Tá aqui. O Camilo, Alan, Mauro e André, vocês ainda defendem priorizar o brasileiro depois do pênalti marcado para o Palmeiras ontem? Eu já desisti. E vocês? Mas não é só para o Palmeiras, né, o Camilo? É para todo mundo, não é uma coisa direcionada. É claro, alguns às vezes reclamam mais e podem se beneficiar. Mas se fosse assim, a gente não tinha nem nexo, a gente nem trabalhar nisso, porque já seriam cartas marcadas, né? Realmente, tem uma pessoa... Tem uma pessoa que vem sempre no chat aqui que fala: não tem que priorizar o brasileiro porque o campeonato brasileiro é manipulado pro Palmeiras e tal. Aí eu fiquei pensando, porra, então tá mal manipulado pra cacete, né? Ano passado, porque o Botafogo que foi campeão e com tranquilidade. Agora, assim, um parêntese rápido, né? O que aconteceu ontem foi uma vergonha. Eu nem vi a coletiva do Abel, fiquei curioso para saber se alguém perguntou a ele o que ele achou do lance. Ele é capaz de falar primeiro, que não viu ainda, primeiro uma entrada lá, Bruno Henrique contra o Corinthians, pé na cabeça, cartão vermelho, amigo. É a orientação. Foi o que falaram do Bruno Henrique. Não podia ser só amarelo, tinha uma parte da torcida que não podia ser só amarelo. Não tem que ser só amarelo. É a orientação, é vermelho. O cara fez e não levou vermelho. O primeiro pênalti, muito questionável, mas ele foi eclipsado pelo segundo, que foi um absurdo. O primeiro você pode até discutir. Aquilo para mim é disputa por espaço do Flaco Lopes com o zagueiro. É disputa por espaço, mas tudo bem, tem um enrosco ali, tá, beleza. Agora o segundo não existe. O segundo não existe. Não tem né, um pênalti em que o Marcos, que é um fanfarrão, né, de zoar, de brincar e tal, não sei o quê. O cara chega a ponto de falar, porra, cara, esse aí me deu vergonha. Aí, meu amigo, tu não tem que discutir mais nada, né? Não tem que discutir mais nada. Aquilo ontem foi um absurdo.
A arbitragem daquele jogo foi uma arbitragem absurda. Porque não é uma coisa, um erro ou outro e tal. Foram 2 erros absurdos que interferiram diretamente no resultado. E o pior, se o Palmeiras ainda tivesse jogado bem, tá, né? Daria para entender, até que o Palmeiras teria que ser muito superior ao Sport, mas não foi, não. Se não acontece nada disso, a chance maior até do Palmeiras perder o jogo. Não, se tivesse jogador expulso, talvez perdesse. Ali no primeiro tempo ainda, talvez perdesse o jogo. Então a arbitragem ontem foi a arbitragem assim, para pegar o cara e meter na geladeira aí um bom tempo. Essa arbitragem aí, porque foi talvez a pior dos últimos tempos. E o VAR junto. O Cleiton Normando, primeiro tempo, chegava um pouco jogadores do Flamengo na área. Alexandre tinha que voltar a bola no meio, porque só o Juninho estava lá com 6 marcadores. Mas isso, o Cleiton, eu acho que foi com o André que eu conversei aqui uma vez, numa live dessa, o Flamengo faz muito isso também. Às vezes, eu estava conversando isso com um amigo meu, o Flamengo está tocando muito a bola, mas é quando um time está muito atrás, o Flamengo normalmente toca para tirar o time do adversário também. Né? Então, às vezes, volta a bola, porque não é voltar porque não sabe o que fazer, é para tentar tirar o time e buscar espaço. O Flamengo do Felipe busca muito espaço, então está sempre à procura de espaço. Se você tirar o adversário, você consegue achar o espaço. Acontece muito isso. Se eu falar besteira, André, você me corrige, hein? Não, tá certo. É passe para trás, passe para frente, justamente para atrair. O problema é que os adversários não estão, principalmente na saída de bola, não estão mais caindo nisso. Não estão indo lá no Léo Pereira e no Léo Ortiz, não. Ninguém tá indo mais. Estão com medo. Mas o Felipe Luiz está encontrando soluções para o time continuar. Ele tá botando o Alexandre, porque aí ele empurra os volantes um pouco para frente. E aí já entra numa zona que os caras não podem ficar simplesmente recuando, senão eles vão ficar dentro da área, né? Dentro da própria área, e nem sempre vai acontecer. Né? Alguns adversários vão fazer, outros não. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.